e acabaria com a liberdade que os novos americanos lutaram tanto tempo para conseguir. A desconfiança dos americanos contra o Vaticano continuou até o século XIX. E em 1850 o Papa Pio IX doou uma pedra de mármore para ser usada na construção do monumento de Washington. Quando a noite chegou, uma multidão anticatólica nervosa pegou a pedra papal, a despedaçou e a jogou no rio Potomac. Ao longo dos anos, a Casa Branca manteve distância do Vaticano, suspeitando do poder do Papa. Esses temores vieram à tona em 1960, quando John Kennedy se candidatou à Casa Branca como o segundo candidato de um partido de maioria católica. Alguns eleitores temiam que ele se tornasse uma marionete do Papa. Sua igreja declarou que tem o privilégio, o direito e a responsabilidade de dirigir os seus membros em várias áreas da vida, incluindo a esfera política. Eu não sou candidato católico a presidente. Sou o candidato do Partido Democrata para presidente, que por acaso também é católico. Eu não falo pela minha igreja sobre assuntos públicos, e a igreja não fala por mim. E nenhum poder ou ameaça de punição poderia me fazer decidir o contrário disso. Pela primeira vez em 40 anos nas eleições, Kennedy supera Nixon nas pesquisas. 8 meses depois, Camelot vai ao Vaticano. Quando ele chega em Roma, Kennedy recebe uma recepção entusiasmada. Mas nos Estados Unidos, alguns ainda estão preocupados. Houve debates sobre sua identidade católica, que são preocupações legítimas quando se trata da primeira emenda e a separação entre a igreja e o Estado. Kennedy sabe que os olhos do país estão nele. Quando encontra o Papa, ele não beija o anel papal, como é de costume. Em vez disso, Kennedy oferece sua mão. Os americanos entendem a mensagem. Ele não colocaria a sua religião à frente de seu país. Todo mundo aqui gosta de festa de aniversário? Todo mundo gosta, né? Não é verdade? Eu já fui a algumas festas bem importantes, mas foi feita uma festa de aniversário para o Bento XVI na Casa Branca. Você marcou aí os minutos, William? Que não vai dar para te procurar, depois a gente passa para eles. Aí, bota na festinha, bota na festinha. Fizeram uma festa para o Bento XVI na Casa Branca, na White House. Olha que coisa fantástica. Em 16 de abril de 2008, o presidente Bush oferece de fato uma festa de aniversário para o Papa Bento XVI nos jardins da Casa Branca. George Bush foi realmente impressionante e foi uma visita fabulosa. Eu nunca vou esquecer. Muitos papas não tiveram uma festa de aniversário na Casa Branca. Acho que isso se resume a um. É uma cena que nossos pastores fundadores nunca poderiam ter imaginado e uma prova de quão longe a relação entre os Estados Unidos e o Vaticano chegou. O bode, a Bíblia diz, vamos lá em Daniel 8. 8:21. Mas o bode peludo, quem é que derruba o carneiro? É o bode. Ele derruba como? Com o seu chifre e quebra os 2 chifres do carneiro. Vamos lá. 8:21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o que é o chifre? O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O chifre é o rei e o animal que é reino é aqui a Grécia. Mas essa profecia foi para quando?
Foi para o tempo de Daniel ou foi para o tempo do fim? Eu pergunto a vocês, quando Paulo visitou a Grécia, tinha tantos deuses na Grécia, tinha tanta estátua na Grécia, que até para o Deus desconhecido tinha estátua. Ele fez uma palestra ao Deus desconhecido, fazendo uma analogia, usando a oportunidade com sabedoria para pregar Cristo, porque eles tinham tanta estátua, eles tinham tantos deuses, que até para o Deus desconhecido eles tinham estátua. Eu pergunto a vocês, qual é o reino que tem um montão de estátua? Qual é o reino no mundo? Qual é o país no mundo que tem um montão de estátua? Também. Mas nenhum supera esse, porque tem santo, eu acho que tem uns 4, 5 santos para cada dia. Não tem um santo por dia. Tem uns 3 ou 4 tem santo da dívida, tem santo da chuva, tem santo do caminhoneiro, tem estátua para tudo quanto é lado. O Vaticano, que é uma monarquia, que tem um rei, simboliza a Grécia. É por isso que vocês estão vendo essa pompa dos governantes americanos se dobrando para o governo do Vaticano. Porque o Vaticano é esse chifre que vem sem tocar o chão, sem despertar suspeitas. E ele quebra os chifres do carneiro. Luiz, os chifres do carneiro são as torres gêmeas? Não. As torres gêmeas são uma representação física daquilo que vai ser quebrado. E qual é a fonte de poder da América? O republicanismo e o protestantismo. Um Estado sem rei e uma igreja sem papa. A fonte de poder da América é o republicanismo. O que é o republicanismo? Quem escolhe o governante é quem? O povo. É uma república. E o que é o protestantismo? Não tem a ver com o evangélico, ok? Muitas pessoas confundem. Protestantismo é você poder protestar. Você tem a liberdade, porque reza na Constituição americana que o governo americano jamais, em tempo algum, vai legislar uma lei religiosa, dando preferência para alguma religião. Isso está na Constituição da América. Os 2 chifres dos Estados Unidos da América é o republicanismo e o protestantismo. É isso que o Vaticano quer quebrar. Quem já ouviu falar em lei marcial? Dá para se instalar na América a lei marcial. O que é lei marcial? A quebra do republicanismo, da liberdade que o povo tem. E a América também está para legislar uma lei chamada Lei Dominical, aonde o Estado, que é proibido pela sua própria Constituição, vai sair uma lei dizendo que o dia que nós temos que adorar a Deus, entre aspas, é o dia do sol. Sunday, sun, sol, day, dia. Lei dominical, decreto dominical. Quando se instalar a lei marcial na América, que foi assinada, presta atenção, a lei marcial na América já foi assinada. No dia 31 de dezembro de 2011, Obama, ao apagar das luzes do ano de 2011, assinou a lei marcial. Ela está assinada, só não está vigorando. The U.S. government now laying out its legal argument for killing American citizens overseas without a trial. But what about targeting people on U.S. soil? Can they now kill American citizens inside the country?
The head of the FBI, when asked about that on Capitol Hill yesterday, stumbled around on this. Does that only apply to U.S. citizen that's overseas, or does that apply to U.S. citizen that's here? I'd have to go back. I'm not certain whether that was addressed or not. So that we have clarity here, he is not certain whether it was addressed, whether our government can kill our own people inside our own country. This really needs to be addressed. We can't just answer this question. No, the government doesn't kill our own people. We have a process for this. It's called the justice system. You file charges, you lock them up, you try them before a jury of their peers, and then that's how. They don't kill our own people. Se agora o Obama instalar a lei marcial na América, sabe o que é lei marcial? Não tem mais liberdade. O Estado pode tomar posse, inclusive, dos bens da população. Essa lei já está assinada, pode entrar em vigor a qualquer momento. Então, o republicanismo já foi quebrado pelo bode. Falta o protestantismo. Os Estados Unidos vão ter que pegar a sua Constituição e vai ter que rasgar, porque a primeira lei da primeira emenda diz o seguinte: o Estado não pode emitir nenhuma lei religiosa. Não pode. Está na Constituição. Quando isso for quebrado, se quebra o segundo chifre. E sabe o que vai acontecer? Dá prosseguimento, William. Quando, presta atenção no que eu vou falar para vocês, porque essa noite daqui a pouco vai acabar, mas vocês vão para casa. E o que vai acontecer, vocês vão ver esse pregador sem púlpito, o que falou para vocês vai acontecer, e vocês vão lembrar. Quando o chifre tiver na sua maior força, que é o chifre? Bento 16. Quando ele tiver na sua maior força, o que é a sua maior força? Ele vai quebrar o republicanismo e vai quebrar o protestantismo. Quando isso acontecer, ele morre. Continua. Vamos lá em Daniel 8, para a gente finalizar. Daniel 8, 8. O bode, que é o Vaticano, se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre. Que é um grande chifre? Bento 16. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ventos do céu. Quem lembra a rosa dos ventos? Norte, sul, leste e oeste. Após a morte de Bento 16, vão ter 4 líderes no Vaticano. Podem ser 4 cardeais, 4 governantes, não sei. A profecia não dá o nome, não dá o título, mas a profecia mostra que após a morte dele, ele vai, antes dele morrer, ele vai derrubar os 2 chifres, vai ser emitido o decreto dominical, porque a lei marcial já foi assinada, só não está em vigor. Essa lei, esse decreto dominical vai ser engavetado, não vai ser colocado em vigor, vai ser engavetado. Muitas pessoas vão falar assim: assinou a lei, mas ninguém está sendo obrigado a adorar no domingo, posso adorar qualquer dia. Está engavetado. Ele morre. Quando ele morre, aparecem 4 líderes. Vamos lá em 22, Daniel 8, 22. Está escrito: o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. 4 líderes no Vaticano. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Que povo? Vaticano. Mas não com força igual a que ele tinha. Uma alusão a Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, se levantaram no seu lugar 4 líderes: Ptolomeu, Seleuco, Lisandro e Cassandro. Lisímaco e Cassandro. Aqui, isso aconteceu no passado, mas a profecia para o tempo do fim. Teve uma aplicação no passado, mas a interpretação é para o tempo do fim. Vamos dar prosseguimento, William. Quem será, depois que o Bento 16 morrer e surgirem 4 líderes, o Vaticano vai perder em força, porque vai estar dividido em 4, que nem quando Alexandre morreu estava dividido em 4, vai perder a força. Após esses 4 líderes, virá o 8º.
o oitavo rei, o oitavo papa. Muitas pessoas não sabem, mas a partir de 29, o Vaticano se tornou um Estado e o seu chefe de governo é um rei. Bento XVI é o sétimo chefe de Estado, o sétimo rei. O anticristo. Por que é o anticristo? Porque ele exerce poder civil